meus amores do segundo ano, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é de ciências e vamos estudar sobre os elementos naturais dos ambientes. Então, olha só, os ambientes são formados pelos elementos não vivos. Quais são os elementos não vivos? O ar, a água, solo, luz e calor do solo. Mesmo que o solo, por exemplo, esteja coberto por asfalto e pelos seres vivos que nele existem, incluindo pessoas, né? Mesmo que ele seja coberto, ele é muito fundamental, ele é muito importante no ambiente. Olha só, as pessoas andam nos asfaltos, né? As pessoas circulam, né? Então, tudo isso fazem aonde? No solo, né? Então, o ar também é necessário porque o ar que respiramos, né? É a respiração dos seres vivos, além de refrescar os ambientes, o ar está presente em todos os lugares, inclusive na água e no solo. Então, são fundamentais no ambiente, né? Esses elementos aqui, naturais. Olha só, a água, né? A água ela é fundamental para a nutrição e o desenvolvimento dos seres vivos. Apenas a água potável, ou seja, a água própria para beber, é que deve ser consumida pelos seres vivos. Então, gente, temos que ter muito cuidado, porque nós temos que... a água que temos que tomar tem que ser água potável, a água filtrada. Então, a água limpa, que é filtrada ou fervida, é a água que a gente pode consumir. Por quê? Para evitar para evitar doenças, né? Porque a água, quando ela vem diretamente do rio, ela passa por estações de tratamento. Só que, mesmo chegando nas torneiras de casa, a gente tem que ter o cuidado de ferver ou filtrar antes de consumi-la. Então, olha só, ela deve ser inodora, que é sem cheiro, insípida, sem sabor, e incolor, que é sem cor. Então, a água ela tem que ser sem cheiro, sem sabor e incolor, né? Que é sem cor. Podemos encontrar a água em diversos estados no ambiente, como estado sólido, líquido e gasoso. O planeta Terra é cheio de água. A água cobre a maior parte da superfície da Terra. Então, na Terra existe mais água do que solo, né? Do que a Terra. Então, no nosso planeta tem mais água. Olha só, a água salgada existe nos oceanos e nos mares. A água doce é encontrada nos rios, nos lagos, nas lagoas e nas geleiras. Os seres vivos precisam de água doce para viver, né? Que a água que tomamos, a água que bebemos é a água doce. O ser humano precisa de aproximadamente 2 litros de água por dia para se manter saudável. Então, gente, tem que ter muito cuidado de estar tomando sempre água. Sempre estar tomando água, porque é muito importante. A gente tem que consumir líquido, a gente tem que consumir água no nosso corpo, certo? A água é o líquido mais precioso da Terra, pois todos os seres vivos precisam dela para sobreviver. Todo ser vivo precisa da água para sobreviver, não é verdade? Então, olha só, tipos de água. Além das águas doces e salgadas, existem outros tipos de água em nosso planeta, que são classificadas de acordo com as suas características. Olha só, água potável é a que utilizamos para beber e para cozinhar, como a própria acabou de falar, né? A água potável é a água limpa, é a água fervida, filtrada, né? Então, olha só, que a gente usa para tomar, para beber e para cozinhar. Ela é sem impurezas, né? Para ser consumida, a água potável deve ser filtrada ou fervida, como a própria falou. Água mineral. A água mineral é a que contém muitos minerais.
também utilizada para beber e para cozinhar, porque a água mineral é água limpa, né? Então, olha só, a água salobra é a água com sabor levemente salgado. Aquela água que ela é limpa, né? Mas ela é um pouco salgada. Então, essa é a água salobra, né? Água salgada. Olha só, temos que ter também muito cuidado, né? Temos que ter muito cuidado na água que vem diretamente do rio, como a Procléa falou. Muita gente, muitas pessoas não têm consciência. Então, o que é que acontece? Essas pessoas que jogam lixo, jogam muita sujeira no lixo, poluem a água. Então, olha só, por mais que essa água passe pela estação de tratamento para chegar na nossa casa, elas têm que ser tratadas. Como a Procléa falou, filtrada ou fervida para consumir, né? Para a gente beber essa água limpa. Porque olha só, para bebermos a água, ela precisa estar potável, que é limpa. Ou seja, boa para o consumo. A água deve estar livre de impurezas e não ter cheiro, nem cor e nem sabor. Tenha muita atenção à água que você bebe. Então, gente, tenha muito cuidado, porque a água tem que ser tratada, tem que ser a água tem que ser potável para poder consumir, né? Então, olha só, você sabia, tem uma orientaçãozinha aqui. Em alguns lugares, existem fontes naturais que contêm água saudável e fresquinha. Se a água não for mineral, deve ser fervida ou filtrada antes do consumo. No organismo humano, a água é eliminada através da urina, da respiração, das fezes, do suor, da saliva e das lágrimas. Então, essa água, porque muita gente diz, a gente consome água, ela sai como? Através da urina, das fezes, do suor, né? Da saliva, das lágrimas. Então, é dessa maneira que a água sai do nosso corpo, né? Então, olha só, meus amores. Espero que vocês tenham compreendido, tenham entendido, né? E até a próxima aula.